Olá pessoal, estamos aqui para mais um estudo da vida e obra de Leon Denis, hoje num cenário um pouco diferente. A estrutura do GELD sofreu algumas mudanças lá e especialmente hoje, então a gente vai estar aqui no outro ambiente, mas semana que vem espero que a gente já volte para o nosso local tradicional e apenas uma justificativa de ver esse cenário diferente, não é nenhuma estrutura especial no GELD, estamos em outro lugar hoje, por motivo de força maior. E daremos continuidade ao estudo da biografia de Leon Denis, um livro publicado por Gaston Luce. E hoje, iniciando o capítulo, na verdade, Gaston divide essa obra em algumas partes, e hoje nós iniciaremos a 7ª parte do livro, em que ele vai falar agora, nesse capítulo, sobre a obra. E hoje é um estudo um pouco diferente, porque nos outros a gente ficou dando destaque a alguns lances da vida de Leon Denis, alguns livros, e hoje nós daremos mais destaque a algumas frases, principalmente nesse início. Algumas frases de Leon Denis nos seus livros, principalmente Depois da Morte e O Problema do Ser e do Destino, e também falaremos aqui de algumas reflexões de Gaston sobre essas frases, que é bacana. O Gaston vai lá, ele retira um trecho, coloca no livro aqui e faz alguns comentários, e a gente aqui agora vai analisar tudo isso e tentar extrair alguma coisa de interessante para nós e para aqueles que nos acompanham. Mas antes de entrar até na frase aqui, o Gaston ele inicia o capítulo dizendo que toda a vida de Leon está em seus escritos. Ela faz corpo com eles. É impossível separá-los. Então, Leon Denis realmente ele vivia o que ele escrevia, né? Ele dava o exemplo, aquilo que nós deveríamos tentar fazer, né? Viver aquilo que se prega. E Denis, né, quando se fala em ler as obras dele, era de fato elas partiam de alguém que vivia, de alguém que se esforçava, embora não era um espírito puro, então tinha suas dificuldades, tinha suas limitações, mas era alguém que se esforçava ao máximo para ser ali um excelente exemplo de espírita. E aqui eu vou partir para um ponto, lá do livro Depois da Morte, no capítulo 43, intitulado O Dever. E o Gaston traz o seguinte trecho a respeito desse capítulo. Nobre e santa figura, o dever sobrepaira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos e os belos entusiasmos. Sorridente para uns e doloroso para outros, é sempre inflexível, surge para nós e nos mostra essa escada do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. Esse capítulo Dever é difícil falar um dos mais belos, né? Mas ele está ali, entre eles. E realmente ele vai falar aqui que o dever inspira, né? E inspira sacrifício, puros devotamentos e belos entusiasmos. E pegando aqui então no começo, grandes sacrifícios, que a gente às vezes olha a vida dos mártires do cristianismo, né, que foi o que a gente falava até antes de iniciar a gravação aqui, a gente faz um estudo preparatório do livro Caminho, Verdade e Vida, e a gente fica imaginando, né, o que os motivava, né? O que fazia eles ir para a arena, sabendo que daqui a pouco um leãozinho seria solto e eles virariam alimento para o leão, ou tochas humanas, ou o corpo era utilizado de outra forma ali para causar medo em quem assistia, do tipo assim, olha, se vocês forem cristãos, o que acontecerá? E ali, para quem promovia aquele espetáculo de horror, qualquer coisa que acontecesse para eles estava bom. Porque se o cristão aceitasse cumprir o seu dever e dar o testemunho e morrer, quem promovia aquilo ficava contente. Opa, demos uma lição na plateia. Mas se o cristão abjurasse, negasse, quem promovia o espetáculo também ficaria contente. Porque mostraria assim, olha gente, está vendo, né?
A coisa é tão complicada que esse aqui teve medo, a sua fé vacilou e ele desistiu. Então, e a gente fica pensando, né, o que leva aqueles espíritos, aquelas almas ali, a passar por um processo como aquele, né? Então, quem olha de fora, né, não entende. Eu lembro aqui do capítulo 15, Joana de Cusa, quando Humberto de Campos coloca, né, que a plateia olhava ali aqueles cristãos e não entendia. O que eles viviam, que testemunho era aquele. No caso ali, o filho de Joana também não tinha compreendido. Ele pede para a mãe, abjura, abjura. E ela fala, meu filho, mas, né, Jesus era puro, não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa. Porque a gente às vezes abre mão do testemunho, como ali naquele caso, para quê? Para salvar um corpo que daqui a pouco, por outro motivo, vai morrer de todo jeito. Então ela fala, né, saibamos, né, sofrer. Porque acima dos interesses transitórios, né, tem a verdadeira felicidade, que é daquele que cumpre o seu dever. Então, o dever, muitas vezes, exige sacrifício. A palavra sacrifício tem isso, é de tornar sagrado, né? Então, é de tornar algo sagrado. Então, se a gente fala aqui agora do sacrifício desses mártires, há muitos outros. Há muitos outros sacrifícios, há muitos outros atos que nós os tornamos sagrados e que a gente precisa pensar, refletir, porque é um sacrifício. Então, acho que isso aí dá para a gente analisar, entender com Leon Denis o que ele realmente queria nos dizer, porque não dá para fechar numa palavra. O motivo era esse, que eles faziam isso. Mas a noção, a consciência, talvez a palavra correta seja essa, a consciência do dever que os chamava, talvez fosse ali, ao lado da fé, ao lado de muitas outras virtudes, né, a grande inspiração deles para passar por aquilo tudo e, por consequência, nos inspirar. Que quando a gente vê uma vida de Joana de Cusa, quando você olha para um Simão Pedro, fala, não tem como colocar a minha cruz de ponta cabeça porque eu não sou digno de morrer como Jesus. Você não tem cabimento. Quando você vê Paulo, né, o soldado que vai matar Paulo treme. E Paulo fala assim, não tremais. Se fosse eu, falava assim, meu amigo, né? Já que você tá tremendo. Já que você tremeu, vem cá, vamos trocar uma ideia junto aqui, larga de mão dia, deixa eu sair correndo. Quando você vê Sócrates, né, não sei se nós falamos nesse estudo ou em outro, você vê Sócrates tendo a oportunidade de fugir. E Sócrates é curioso, quando ele sai e vai tomar banho, ele volta e percebe a esposa e os amigos chorando. Fala, por que vocês choram? Fala, porque você vai morrer daqui a pouco. Eu falo, não, fica calma, fiquem tranquilos. Olha o nível de noção, de consciência do dever. Então, acho que realmente esses nomes, né, e tantos outros, eles nos inspiram porque cumpriram com o seu dever, mesmo que o corpo tivesse que tombar de maneira trágica. Gente, eu vou tentar falar, mas talvez vai falhar, não é o microfone que tá falhando, não, é a fonte da voz mesmo. O Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Fonte Viva, capítulo 97. E aí ele termina a mensagem dizendo assim, porque aqui ele está fazendo uma análise da própria crucificação de Jesus, né? Porque você vê uma pessoa que fez o planeta, um espírito fez o planeta, desceu, aceitar ser crucificado, você fala assim, mas... E é engraçado, até o Haroldo comenta isso numa palestra, porque assim, quem que estava esperando que Jesus ia ser crucificado? Dos discípulos, nenhum. Porque você pega um cara que transformou água em vinho, que andou sobre a água, que pediu para a tempestade parar, ela parou, curou gente, deu visão para cego, limpou pessoa com problema de pele. Você fala assim, ressuscitou Lázaro, né? Ressuscitou. Assim, quem que vai parar esse homem? Ninguém. E aí ele vai para a cruz. Aí o Emmanuel termina a mensagem dizendo assim: repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne
e ele nos classificará à conta de loucos. Então, você falar de sacrifício para alguém que afoga na carne, né? Para alguém que está encarnado e acha que é isso, que é tudo, é a encarnação, né? Vai falar assim, não, eu tenho que, não posso, né? Não posso perder, eu tenho que aproveitar a vida, né? Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Tá difícil, mas vai dar certo. Então nós seguimos para Jesus tanto quanto Jesus seguiu para Deus, né? Então a gente entender a bênção do sofrimento, né? Ou a glória do sofrimento, porque a vida material muito, muito fácil, talvez ela denuncie até mesmo uma deficiência emocional. Então você não vai suportar muito problema. Então a sua vida ela é mais fácil, porque você é mais fraco emocionalmente, né? E daí vem essa força que Leon Denis está falando, né? É você ter noção do seu dever, do que você precisa fazer e do que você tem, do que você se sente capaz de fazer, né? Isso move a gente a aceitar a cruz, né? Essa estrecha a palavra da cruz é loucura para os que perecem e para nós que temos sido salvos é a salvação, né? Eu estava pensando nela justamente, porque é difícil mesmo a gente entender o que é a palavra da cruz. É difícil a gente entender o que é esse sacrifício em nome do dever, né? Tem um trecho do Paulo Estevão que me chamou muita atenção, porque é uma sacada que Paulo tem, intuitiva, né, claro, mas ele tá, acredito que em Jerusalém, e eu acho que ele vai ser apedrejado. Ele já estava para ser condenado ali, ele está para ser, acho que, apedrejado. E ele já desistiu, ele aceitou o compromisso com o sacrifício. E aí, de repente, ele vai ter uma sacada e ele fala, não, mas espera aí, eu não posso desistir da minha vida. Aí ele lembra, né? Deus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Então eu não posso concorrer com a minha própria morte, me entregar assim tão facilmente. Aí ele pega e lembra, não, mas eu sou cidadão romano, né? Eu posso recorrer a César. E aí é o que ele faz. Ele recorre a César, é levado para Roma e ele é advogado de si mesmo, faz uma defesa espetacular. Fala, como diz o Emmanuel para Nero, né? De consciência para consciência, porque ele fala inclusive sobre coisas que nem os assessores mais próximos dele falavam. E aí é muito bonito, me chamou muita atenção a defesa dele. Mas a lição que fica dessa passagem, pelo menos para mim, é de que a gente não pode se entregar com tanta facilidade. A gente tem que resistir até o último instante, mas chegada a hora que a gente vai ter que decidir entre cumprir o dever e o conforto de não querer às vezes enfrentar o sacrifício, né? Porque eu acho que a palavra da cruz é justamente isso. É justamente a gente encarar de frente esse dever, mesmo que tenham dores, mesmo que tenham dificuldades, né? Eu tenho feito associações, e aí eu até estou guardando muito esse assunto, porque é difícil a gente ficar comparando assim, coisas que não são da bibliografia espírita. O Kant, o Immanuel Kant, ele fala lá isso tem me chamado muita atenção, lá no Fundamento da Metafísica dos Costumes. Ele fala muito do imperativo categórico, que é aquela voz que nasce na consciência e nos diz assim, hoje vai ter o estudo, eu preciso fazer um chá. Coisas básicas, simples, mas que brota na consciência e você pensa, meu Deus, isso é um imperativo, sabe? É uma coisa que eu devo fazer, que é o que surgiu na consciência de Paulo. Na consciência dele surgiu, não, mas você está se entregando de uma forma muito fácil. Você precisa se resguardar também, porque ainda não é chegada a hora. Não era a hora ali dele se entregar, ele ainda tinha trabalhos a cumprir.
E aí nasceu na consciência dele e ele acatou aquilo. Então, muitas vezes, e é muito interessante porque o Kant explica isso, o mecanismo disso de uma forma muito clara. É um chamamento que a gente tem na consciência. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? A gente hesita a esse chamamento. A gente contraria a própria consciência. E daí depois vem tantas dores morais, né? Tantas dores morais da gente não ter cumprido o nosso dever. Não ter aceitado o dever e cumprido ele. E aí a gente cai assim, numa questão... Talvez a dor moral seja pior do que a dor física. Por não ter cumprido o dever. Mas é muito bonito, né? Porque eu acho que a gente falava muito aqui antes sobre o evangelho puro ali dos primeiros momentos do cristianismo, e eu vi até o Gaston Luce comentando sobre essa fala de Paulo, essa expressão dele, da obediência racional, que é entender. Ele entendia o evangelho, e aí ele entendia e ele sabia o que ele tinha de fazer. Às vezes não precisavam nem de imperativos categóricos, não precisava nem de espíritos ali intuindo ele do que fazer, porque ele sabia o que ele tinha de fazer. Ele estava ali bebendo da fonte pura. Então ele tinha essa obediência racional, ele entendia. A gente falava que depois o evangelho ele foi sendo maculado, né? Sendo tão deturpado que hoje a gente precisou de um novo movimento, de uma nova revelação para tentar trazer esse evangelho puro de volta. Porque como que seria possível hoje a gente ter essa obediência racional se a gente não sabe nem o que a gente tem de fazer? Então, assim, só em casos excepcionais, né, como a gente dizia, um São Francisco de Assis, que ele tinha uma capacidade tão pura, ele tinha uma pureza tão grande de espírito que ele conseguia ele mesmo acessar a fonte através daquela mensagem deturpada. Mas isso é muito bonito. Então eu acho que hoje a gente tem uma combinação muito boa pelo espiritismo, que é um evangelho mais puro, um evangelho mais depurado, em que a gente pode estudar e tentar praticar essa obediência racional. E através dela, eu acredito que a gente vai exercitando e aprendendo, vai se tornando um hábito a gente ouvir a própria consciência e cumprir o nosso dever. Porque a gente sabe e a gente também exercita a parte do sentimento, de se compadecer da própria consciência, né? E cumprir o nosso dever. Eu acho, assim, bem nessa linha que você está falando, que eu concordo também, porque uma vez eu estava falando com uma amiga minha assim: se você for esperar ter vontade de fazer as coisas para então fazer, talvez você vai passar a encarnação inteira e não fez nada. Aí ela falou assim: mas não vai ficar forçado assim, parecendo que você está fingindo? Por exemplo, eu não quero ir no centro hoje, aí não vou, porque eu não quero, eu tenho que estar querendo ir para poder ir. Não vai ficar forçado eu ir sem querer? Ela falou assim: depende de com qual sentimento você vai. Porque você pode estar assim, não quero ir. Aí você vai e fica reclamando de ter ido. Melhor não ter ido mesmo. Era melhor ter ficado em casa. Só que você pode não estar com vontade de ir e ir mesmo assim. Mas assim, nossa, hoje eu estava desanimado. Mas vamos lá, né? Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar, vou lá trabalhar. E aí lá é bom. E isso é a obediência racional. Você sabe que você tem que ir. Mesmo não querendo, você pode talvez reduzir a sua parcela de reclamação e falar assim: vou tentar fazer um trabalho bem feito, apesar de não querer ir. E aí você tenta, vai, faz esse esforço. Eu tenho certeza que você não volta arrependido de ter ido. Ou que seja um dever qualquer. Eu estou citando o centro porque, né, é algo comum nosso aqui. Mas eu falo assim, eu acho que é aí que inicia, sabe? É você criar o hábito, né? É você criar o sentimento. Você não quer ir, mas você faz uma forcinha. Não vai reclamando, não. Não vai xingando, não. Vai tranquilo. Tenta ir fazer. E aí, aos pouquinhos, daqui
Talvez 1 ano, 2 anos, 10, uma encarnação. Aí você encarna na outra, com 5 anos de idade, você fala assim, eu quero ir pro centro. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas que pessoa é essa? Fala, é uma encarnação inteira trabalhando, lutando, né? Então, tem 2 encarnações que ele tá tentando. Então, assim, o dever é isso, né? É você ir com boa vontade. Não é querer ir, mas é fazer. Não é querer fazer, mas é fazer. Tentando despojar desse ódio, né? Que a gente tem de... Porque parece que a gente tem um ódio de quando a coisa não é do jeito que a gente quer, né? Assim, tinha que ser. Falei, não tinha que ser do jeito que você quer. As coisas são. Então é a gente tentar trabalhar a resignação mesmo, né? Porque disso nasce o sentimento puro. Porque Paulo cumpriu o dever dele sem reclamar. Agora, quantas encarnações ele trabalhou para vir nessa e cumprir o dever dele sem reclamar, né? Quantas vezes ele não querendo foi para que nessa ele possa querer ir, né? Fica calma aí, ó. Aproveita. Mas eu acho que é interessante aquela frase, eu acho que é do Emmanuel, eu não vou lembrar, que fala, o gênio é trabalho dos séculos, né? Porque demonstra justamente isso, né? Que se hoje a gente vê uma pessoa, nossa, essa pessoa é tão bacana, tão inteligente, ela é tão resignada, né? Ela é tão amorosa, é um trabalho, assim, e isso é o que explica a lógica da reencarnação, né? Porque senão seria injusto, né? Uns são tão bacanas e outros são para outros é tão difícil cumprir a missão, tarefas pequenas, e para outros parece fácil, então é meio injusto. Não, é porque o gênio é trabalho dos séculos. A gente não vê, a gente não lembra, a gente se esquece, mas quantos séculos, naquela fala de Jesus para Publio Lentulus há 2000 anos, que ele fala, né, naquele encontro dos dois, fica a seu critério. A vida do homem, ela está submetida a circunstâncias, mas você tem que saber, entender que elas existem. Elas existem a todo instante. E fica a seu critério escolher essa ocasião para sua reforma íntima ou daqui a alguns milênios. Então, o gênio não é trabalho nem dos séculos, é trabalho dos milênios, né? E isso é bonito, porque aí mostra justamente a justiça, de que a gente pode começar agora dando passos pequenininhos, que daqui, quem sabe, até menos, né? Algumas décadas, facilitar, né? Mas assim, é porque a natureza não dá saltos, né? Perguntando 164 do Consolador. Como devemos compreender o gênio? Pergunta o 64 do Consolador. O gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e de trabalho, na conquista dos valores espirituais. É isso, né? Ele vai explicar justamente isso, né? Porque a gente olha um gênio, olha a pessoa nasce, aí você olha um vídeo, a criança com 5 anos toca piano, fala assim, mas eu tô há 10 anos aprendendo e não consigo. Né? Aí você olha e fala assim, é um gênio. Aí ele olha e fala assim, mas tem 15 encarnação que eu tô tentando tocar piano, né? Então a gente ter essa noção, porque a gente não esquecer que nós somos espíritos, né? A vida é injusta, né? Ele teve mais. E é importante lembrar, Leon Denis coloca uma coisa nas suas obras e fica insistindo nisso, e a gente às vezes não dá a devida importância. Quando ele fala da necessidade da gente saber o porquê da vida, né? Para onde eu vou, qual que é meu objetivo, qual que é o meu a linha de chegada. E aí ele vem trabalhar o que Kardec coloca pra gente, que é a questão de a nossa meta é ser espírito puro, é chegar lá. Só que quando eu não sei disso, aí ele vai colocar lá no Porquê da Vida, algo mais ou menos assim, né, que o homem ignorante dos seus destinos se assemelha a um viajor que caminha maquinalmente. É uma máquina que fica caminhando, sem saber de onde vem, nem para onde vai e nem por que viaja. E diante disso está disposto a deter-se diante do menor obstáculo. Então a vida é isso. O Marte, o espírito evoluído, que já compreendeu o seu dever, na verdade ele compreendeu a sua chegada, onde ele tem que chegar.
Então ele falou, eu tenho que chegar lá. Isso aqui é só um degrau a mais na escada da evolução, que o Denis também vem fazer referências várias vezes sobre isso. E na viagem, a gente pode imaginar numa viagem nossa, bom, se eu estou saindo de férias, eu tenho 30 dias para viajar, e no primeiro dia, ou no segundo, ou no terceiro, o pneu do carro fura, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o pneu e vou seguir viagem. Aí no sexto, sétimo dia, falo assim, nossa, agora furou o step também e eu não tinha trocado. O que eu vou fazer? Fala, furou o que estava de step que foi colocado no lugar. Fala, então vou chamar algum socorro aqui porque tem que vir. E a gente vai, obstáculo por obstáculo, superando e seguindo viagem. Porque eu compreendo onde eu quero chegar. Eu tenho que chegar, como a gente está em Minas, a gente só fala em praia, né? Então tem que chegar na praia. E quem está na praia fala na Serra da Canastra, fala, né? Então eu preciso chegar na praia. Então tudo bem. A gente vai encarando tudo isso. Agora na vida é assim. Se eu sei onde eu vou chegar, onde eu preciso chegar, só não sei quando, né? Mas a gente sabe que vai chegar. Aí eu, beleza, eu tenho que ser crucificado, então tranquilo. Daqui a pouco eu pego esse pneu furado aqui, esse corpo vai ficar. Aí eu pego outro pneu daqui a pouco, eu pego outro corpo e vou seguindo viagem. Então essa compreensão do porquê da vida, ela muda tudo. Ela dá uma outra dimensão nas provas, nas expiações, nas experiências. E aí o dever se torna mais agradável, apesar das dores, do sofrimento, das aflições. Então realmente é bacana pensar nisso. E é engraçado que a gente citou o Simão Pedro. Eu li a mensagem recentemente dos momentos pretéritos, dos momentos antes da crucificação, e ele estava, eu não vou lembrar a referência, mas ele estava caminhando para fora da cidade, acho que de Roma mesmo, ele estava fugindo. E aí, no meio do caminho, eles veem um homem. E aí, de longe, ele já fala, é o mestre. Certeza que é o mestre. E aí ele vem vindo, aí ele pergunta, mestre, para onde vais? Aí ele fala, eu estou indo de volta lá para a cidade que eles estavam fugindo, ser crucificado novamente. Aí ele fala, então eu vou te seguir, é claro, né? Mas assim, é quase cômica, né? A história, porque Pedro era uma pessoa muito difícil, né? Pedro, ele é retratado o tempo todo como uma pessoa extremamente difícil. Ele questiona Jesus, lá no Boa Nova, o Humberto de Campos retrata isso. Quando Jesus anuncia que vai ser crucificado, ele fala assim, não, Jesus, mas Deus não pode ser justo te mandando para crucificação. Simão Pedro fala o que a gente gostaria de falar, né? Assim, em vários momentos, né? Simão Pedro é a nossa voz no Evangelho, muitas vezes. Ele é sincero, né? E de boa vontade. E é bonito isso, porque assim, é de certa forma um desconhecimento ali do próprio dever, né? E ele vai conhecendo aos poucos. Ele é tão... isso que a gente vem falando, né? A beleza que tem da gente ver a humanidade, não o santo, né? Não o ungido, o enviado, mas a caminhada do humano. Pedro talvez era muito mais difícil que a gente, né? Ele era talvez tão ignorante e tão simples quanto a gente. E aí ele vai aprendendo aos pouquinhos até seguir os passos de Jesus, né? E ainda é tão bonito que ele tem a capacidade de falar, não, mas eu não mereço ser crucificado como Jesus. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. Que é ele tentando assim aceitar o dever, seguir os passos de Jesus, mas tentando se rebaixar, né? Tentando assim, os humilhados serão exaltados, né? Tentando assim não ofuscar a mensagem que era a de Jesus ali do sacrifício, né? E só rapidinho, é importante observar como Simão Pedro vai da negação ao testemunho, né? É de alguém que nega por medo, por receio, para depois ir ao testemunho numa condição, vamos dizer assim, fisicamente, mais complicada do que a de Jesus. Então só para a gente ver como que dentro de uma encarnação, este homem, né, esse indivíduo que a gente muitas vezes se compara, faz essa guinada, né? Não, é interessante o que você está falando, porque
Ele negou por medo de ser pego. Ele falou assim, não, ele não queria estar lá. E termina de cabeça para baixo, né? Então realmente é. Mas o que eu ia falar é assim, nessa hora, né, que Pedro questiona Jesus, e Jesus dá a lição, né? Mas eu falo assim, ali é Jesus, porque Jesus, mais do que ninguém, sabia o propósito, né? Sabia o propósito, sabia o porquê que ele estava aqui, o que ele tinha que fazer. Porque se sou eu no lugar de Jesus, eu falo assim, mas Pedro, você não entendeu nada. Pelo amor de Deus, 3 anos comigo, você não entendeu nada. Mas não, né? Aí Jesus dá a lição, mas depois volta, né? Volta e pergunta, você me ama, né? Que aí, ó, até a discussão que a gente estava tendo, eu achei que era uma... a cutucada, né? Porque aí Jesus volta da crucificação e fala para Pedro, você me ama? Já negou 3 vezes. Amo o Senhor. E aí se sou eu falo assim, ama nada. Ama o quê? E aí Jesus pacientemente, né? Como mestre. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Você me ama? Uai, Senhor. Não sei mais. Então a gente vê assim, a gente vê que Jesus, compreendendo o dever dele, ele compreendeu a falha e a limitação de todo mundo, né? Porque às vezes a gente está cumprindo o nosso dever quando está tudo certo. A hora que a gente porque compreendendo o nosso dever, a gente tem que entender que tem pessoas que não compreenderam o deles. Então, é aí que vem o sacrifício, né? A gente fala assim, olha, eu sei o que eu tenho que fazer, mas ele não sabe, então vamos esperar o tempo dele, né? E aqui o Gastão faz um comentário interessante, ele fala assim, infelizmente o dever não descarta as provações, as preocupações e a dor. Se o homem espontaneamente abandona os caminhos fáceis do prazer, quem lhe assegura que a vida lhe dará compensações? É uma dúvida, né? Que você olha assim e fala, nossa, mas o cara tá abrindo mão de ir pro clube cedo pra ir pra campanha do quilo. Tá doido a cabeça. O cara paga uma mensalidade caríssima do clube aqui, ao invés de aproveitar, vai pra sopa, vai visitar asilo, ou vai assistir uma palestra, ou vai fazer uma palestra. Que isso é... Assim, que sentido faz? Porque a gente imagina que o objetivo da vida seja ficar mais rico, mais bonito, ter vantagem somente no aspecto material, financeiro, ignora o aspecto espiritual. E quando a gente olha alguém que tem uma atitude até de prejuízo financeiro em benefício do cumprimento do dever, a gente fala assim, não, mas não é possível. Vou trazer uma história aqui do pai do Quincas Veloso, o senhor Joaquim Veloso, certa vez, vendendo um terreno lá em Monte Carmelo, aí colocou uma plaquinha de venda-se lá e também pôs o endereço dele. E chegou um rapaz na cidade, que não conhecia, não tinha muita consciência, queria morar lá, foi procurar o senhor Joaquim Veloso, eu vi a plaquinha do terreno ali, eu interesso nele, eu quero pagar 18 mil. Aí o pai do Quincas falou assim, meu filho, eu te vendo o terreno, mas ele só vale 15. Aí o homem falou, beleza, eu continuo comprando então, né? Que eu já ia pagar 18. Quem tá acostumado quem tá acostumado com o contrário, você até ia vender por 15, né? O preço era 15. Você pensa, o cara já chegou oferecendo 18 e tá empolgado. Chegou na cidade agora, não tem conhecimento. Vou falar 20 aqui mesmo e se ele chorar eu faço 19. Mas é. Agora, é a honestidade da pessoa. Fala assim, não, peraí, só vale 15. Então a gente às vezes olha e fala assim, não, mas se não existir céu, ele tá fudido, né? Porque, coitado, né? Tem que existir, porque senão ele não fez sentido ele deixar de ganhar 3 mil para ficar financeiramente mais bem acomodado, tranquilo, de pegar 3 mil, naquela dificuldade da época, coitado, até imagino, né? Podia talvez fazer uma melhoria na casa, colocar um menino na escola. Eu tô falando aqui de um exemplo de valor, mas 20%, imagina? Você vender uma casa por 200 mil e de repente poderia vender por 240. Mas, nossa, 40 mil a mais, o que eu faço? Ou 1 milhão e de repente 1 milhão e 200 mil.
Então é uma proporção que eu tô trazendo só pra gente refletir, não sei se o valor foi esse, então depois o Quincas me corrige. Mas ele conta nessa proporção. Eu vi, ela continua boa. Assim. Então é uma lição pra gente. Porque o cumprimento do dever não é só no aspecto religioso. Nossa, eu tenho que... Agora eu sou dessa religião, eu tenho que ir até a morte defendendo a religião. E às vezes se dá em aspectos simples, né? Na família, você tem muitos deveres em família. Como pai, como marido, como esposa, como filho. Você tem deveres profissionais. Você tem deveres como cidadão. Científicos. Deveres na área da ciência. Enfim, são muitos os deveres. E a gente precisa refletir, precisa analisar... Porque o gênio também, ele não se forma só cumprindo deveres na área da religião, mas em várias áreas em que ele pode atuar com amor. Eu preciso ser um pai que ama, eu preciso ser um filho que ama, eu preciso ser um profissional que ama o que faz. Enfim, eu acho que o cumprimento do dever está diretamente vinculado ao amor naquilo que realiza, ao sentimento que se deposita, porque senão fica vão, né? Bom, e aqui o Gastão vai colocar que nessa escalada para o progresso não há privilegiados nem proscritos. Todos percorrem mais ou menos depressa a mesma rota. Claro que quando o Gastão colocar a mesma rota, não quer dizer que vai ser igualzinho, idêntico. O que ele quer dizer aqui, que a mesma rota é o seguinte: todos somos criados simples e ignorantes, e todos chegaremos à condição de espírito puro. Aí um dia minha filha perguntou assim: papai, mas Jesus também já passou? Eu falei, já passou, um monte de dificuldade. Jesus já errou? Eu falei, já errou, né? Que tipo de erro Jesus teve? Não sei. Aí já está perguntando demais, mas Jesus, enquanto Jesus é encarnado, que a gente conhece aqui, não teve erros. Mas até chegar nessa condição, nas suas jornadas ali em outros planetas, aí ele passou por muitas dificuldades, como muitos de nós. Talvez a caminhada dele pode ter sido mais curta, que fez melhores escolhas. Pode, Kardec vai tratar disso. Mas é importante observar que não há privilegiados. A gente às vezes olha para a figura de Jesus e fala, nossa, ali é um privilegiado por Deus. Fala, não, meu filho, ele conquistou. Aquela condição que ele carrega agora, falei na minha filha, ela apareceu aqui, está escondida ali. E aí, não tem privilégio. Porque se Jesus privilegia um indivíduo na sua criação inteira, ele deixa de ser justo, deixa de ser imparcial e começa a tomar seres como se fossem seus queridos, e aí privilegiar, e aí cria injustiça e Deus deixa de ser Deus, perde um dos seus atributos. Então é importante a gente pensar nessa caminhada que todos percorreremos com a mesma origem, o mesmo destino, mas em velocidades diferentes. E já que a gente falou tanto da dor, vamos ver o que Gaston agora traz de uma outra fala de Leon Denis. Cadê? Está aqui na outra página. O homem é um aprendiz, a dor é seu mestre, e nada nos eleva tanto quanto o sofrimento. Aí a pessoa lê e fala assim, ixi, mas tal do espírita gosta de sofrer, né? Como o Simão Pedro agora, o de Lima, né? De patrocínio aqui, não é mais o de Cafarnaum, não. Ele fala, não é que o espírita gosta de sofrer, é que ele sofre com gosto. É diferente. Gostar de sofrer é você sair procurando sofrimento. Fala, nossa, eu li uma mensagem que nada evolui tanto quanto o sofrimento bem sentido. Então, eu quero sofrer agora. Não, meu filho, fica tranquilo, o mundo de prova e expiação vai aparecer. Não precisa correr atrás. Mas já que tem que passar, é o sofrer com gosto, é nesse sentido. É de encarar com resignação, com aceitação, de cabeça erguida. Porque a dor e o sofrimento cumprem um papel em nós. E se a gente for parar para analisar o que a dor já nos trouxe de benefício, infelizmente, vou usar esse termo porque talvez não tenha outro, a gente precisa dela.
normalmente nós nos acomodamos. Denis tem uma fala nesse sentido, né, de que a felicidade muitas vezes nos imobiliza. E quando nós nos demoramos muito, ou seja, a gente não regride, mas você fica estacionado. E quando você está muito tempo estacionado, na sua evolução, vem a dor e nos impulsiona para a frente. Então a dor traz essa questão, esse convite, esse aguilhão, esse cutuco assim, vem cá e fala, vamos meu filho, você está parado aí, você tem que ir para frente, você tem que caminhar. Então a dor tem essa, e ele vem falar aqui o Gastão agora comentando, vê-se por aí que o gênio não é apenas uma longa paciência, porém ele é frequentemente o coroamento e a apoteose do sofrimento. É diante da dor que o herói, o mártir e o santo se transfiguram. Quem a gente para analisar a vida desses, você não, talvez a gente possa pensar mais aqui e tentar achar um que não tenha na sua biografia lances difíceis, né? A gente pode pensar, Giordano Bruno, primeiro mártir considerado da ciência, tantos e tantos outros, Galileu, e vai falando. Vai ver assim, parece que o sofrimento deles eleva ainda mais a sua vida. É como se fosse, eu uso a palavra, coroamento, né? É como se o testemunho final, ou os testemunhos ao longo da vida, dolorosos, eles coroassem aquela encarnação. É a apoteose, né? Então, realmente, a reflexão que o Gastão faz é interessante. E aí, para quem acha que o espírita procura a dor, Denis vem dizer o seguinte: não te direi procura a dor, porém, quando ela te procurar inevitável em teu caminho, acolhe-a como amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a descobrir seus secretos ensinamentos. Aprende a sofrer. Eu acho esse trecho talvez um dos mais belos no assunto aceitação, resignação, que fala, não procura, mas quando ela te procurar, e vai procurar, acolhe-a como amiga. E ele fala, mas a amiga, o que o amigo quer? O nosso bem. E o que a dor quer? Nos trazer um ensinamento, o nosso bem. Só que o ensinamento ele nem sempre vem escancarado, né? Opa, essa dor significa isso. Aquela dor quer te convidar àquilo. Ele coloca que é secretos ensinamentos. E esse é um papel difícil. É da gente olhar para toda a dificuldade que a gente vive e perguntar assim, o que essa dificuldade quer me ensinar? Onde ela quer me levar? Porque se eu não faço esse movimento, o que acontece? Talvez aquela dor passa, mas outra virá. Por quê? Porque eu não aprendi a lição. É como um aluno repete na escola. Ele vai lá para a escola, não aprende o ensinamento, aí ele faz a prova, não vai bem, é reprovado, tem que fazer de novo. Obviamente que em outras circunstâncias, com outros colegas de classe, com outra professora, às vezes, em outra escola, assim somos nós. Às vezes em outro planeta, em outra família, com outras pessoas ao nosso redor, com diversas oportunidades, mas o ensinamento ele vai ser muito semelhante, desde que a gente não assimile nada do anterior. Então olha a importância do aprendizado nas experiências difíceis. É como se nós agora nos capacitássemos a outras experiências, às vezes também difíceis, mas que vai nos elevando. Então assim como um aluno, quando aprende as primeiras lições de multiplicação, por exemplo, tem dificuldade. Mas depois na própria escola, chegam outras questões para ele, na área da matemática, que aí no futuro ele olha para trás e fala, como é que eu tive dificuldade com 2 vezes 3? Porque agora aquilo ali para ele é básico. E assim acontece com a gente na vida, né? Então, muitas experiências ditas agora insolúveis ou que a gente não tem como superar, mas para frente a gente olha para trás e fala, como que eu pude fracassar numa prova relativamente simples daquela? Então realmente dá para pensar bastante nesse assunto.
E eu acho que, você falando, tem uma comparação que eu acho muito interessante, é quase polêmico, mas é uma comparação interessante que é muito presente hoje em dia, assim, na atualidade é uma coisa fácil da gente discernir isso que ele está dizendo, entre procurar a dor e fugir dela. Que é justamente a questão financeira, né? Se a gente for pensar assim, a lei de conservação é uma lei da natureza, então é natural que a gente queira se conservar, né? Se perpetuar, a gente queira, de uma certa forma, buscar um conforto, uma coisa mais agradável. É natural isso. Só que às vezes, em nome disso, de um excesso desse sentido de conservação, a gente busca um conforto, às vezes, que é moralmente injusto. Né? Por exemplo, é muito fácil a gente comparar na questão do dinheiro. Às vezes a pessoa ela quer enriquecer para se tornar inerte, para parar de trabalhar, para ficar à toa, né? Para que o tempo passe sem que ela tenha nenhum tipo de proveito. E aí, qual que é a justiça moral nisso, né? Qual que é o sentido moral disso? Você, às vezes, ganhar muito dinheiro em cima, talvez até de exploração do trabalho alheio, e aí, enquanto as pessoas trabalham para você, enquanto você enriquece, e às vezes deitado, prostrado, inerte, enquanto você enriquece, as outras pessoas elas estão ali trabalhando. Então, assim, é claro que sempre tem um meio termo, né? A gente também não pode estimular a imprevidência, porque a conservação é uma lei. E é justo que a gente se conserve, é justo que a gente seja previdente. E melhor ainda, se a gente for um administrador fiel, se a gente for um bom administrador, é bom que a gente amealhe mais recursos. Porque, por exemplo, vamos pensar num cara que tem uma empresa e ele, assim, vou colocar às vezes em termos hipotéticos, ele paga um bom salário, ele trata os funcionários de uma forma muito boa. O William é empresário, então nós temos que tomar cuidado aqui. Pra ele, às vezes, não vestir a carapuça. Mas o William é uma boa pessoa. A gente sabe que, provavelmente, com 99%, ele trata bem os funcionários. E aí, o quão bom não seria que a gente ajudasse esse empresário a que a sua empresa crescesse? Eu tô quase na teoria da prosperidade, na teologia da prosperidade. Mas assim, é um sentido moral tão, às vezes, fácil da gente discernir nesse exemplo financeiro, que é nem estimular a imprevidência e nem estimular o excesso da conservação, que são representados por isso, né? É você, às vezes, fugir da dor, o excesso de conservação, ficar à toa, querer o conforto, e a imprevidência, que é, às vezes, você se incutir a dor, igual a gente via, né? Na Idade Média tem aqueles exemplos dos padres que achavam que eles tinham que infligir dor em si mesmo, e sentindo aquela dor eles seriam espiritualmente estimulados. Então, assim, será que às vezes não tinha uma coisa mais útil para fazer, né? Às vezes, assim, ajudar as pessoas, às vezes em relações, por exemplo, eu tô lendo agora aquele Memórias do Padre Germano, e é muito legal as percepções dele. Ele fala, e são percepções tão sinceras, ele fala o quanto é difícil ouvir uma confissão. O primeiro capítulo ele fala isso, que ele ouve uma confissão de um juiz que vai condenar um inocente porque foi ele que matou, mas aí ele mesmo fala, não, mas condena, porque se ele está confessando, ele recebe uma intuição, né, para sair condenando aí, não. Vai que incentiva o juiz, né? Mas aí ele pega e fala, não, se ele tá confessando sem ter cometido o crime, e você vai confessar? Não vou. Então a única opção é condenar. E ele está confessando provavelmente porque cometeu outro crime. E aí depois chega o réu, que é condenado, chega para o padre e conta para o padre Germano. Fala, olha, eu matei uma outra mulher, mas é impossível, não tem prova, eu não vou ser condenado. E eu vejo ela entre mim e a minha esposa. Eu não consigo viver com isso, eu preciso de pagar a pena. E aí o juiz ajuda ele a cumprir a pena. E aí passa um ano, o juiz enlouquece. E o padre Germano sabe de tudo. E agora? Aí ele termina o capítulo falando assim, que homem que não tem amarguras? Quem que não tem amarguras? Quem que não tem dor? E aí, assim, a gente tem que viver nesse equilíbrio entre não fugir, mas também não buscar.
saber aceitar as fatalidades, aquelas que vêm naturalmente. A vida naturalmente faz com que a gente passe por situações difíceis. Não precisa da gente buscar, né? Naturalmente, mas é preciso enfrentá-las. É isso aí, cai perfeitamente nas questões 907 e 908, né, do Livro dos Espíritos, porque Kardec faz exatamente isso, esse raciocínio. Que ele fala assim, as paixões são más, o princípio das paixões são más, embora estejam na natureza, porque o instinto de conservação é uma paixão que está na natureza. Você precisa manter o seu corpo vivo, porque se não é ele, você pula do prédio. Tranquilo. Sem nada. Se não é um instinto de conservação, talvez é o que o William colocou aqui, eu já nem sei se estava filmando ou não, mas acho que não estava. Se não é um instinto de conservação, o viajante para no meio do caminho. Para. Porque, eu não sei, é tipo assim, vem a dificuldade e ele fala assim, a vida não tem valor nenhum, morre, se mata. Então, o princípio das paixões é mau? Não. Aí, ele é bom. Por quê? Porque o instinto de conservação te mantém vivo, então ele é bom. Aí eles falam assim, o problema é quando você, além do instinto, coloca a vontade. Que é, eu tenho que manter o meu corpo físico bem, por exemplo. Mas aí eu acresço a minha vontade ou a minha falta de vontade de trabalhar, porque eu preciso me manter bem, né? Então não posso fazer muito esforço. Aí você colocou além, né? Você foi além. Então esse é o problema, quando você tem o instinto e você, além do instinto, coloca a sua vontade, o seu desejo, né? Aí o Kardec pergunta no 908, qual que é o limite? Quando é que a paixão é boa e passa a ser ruim? Aí você fala, paixão é um cavalo, que é útil quando você governa ele, mas é perigoso quando ele te governa. Então, se o seu egoísmo dita suas atitudes, ele é perigosíssimo. Você mata pessoas, você trai pessoas, você rouba pessoas sem o menor peso de consciência. Então, se o egoísmo ditar as regras, é perigoso. Agora, se você controlar o egoísmo, não. Porque a gente precisa de tratar de nós mesmos, né? A gente precisa de cuidar de nós mesmos. A gente não pode esquecer completamente da gente. Então tem que ter esse instinto. Mas se crescer demais... O Joelho não vai falar mais. Já encerra. E eu acho que é importante uma coisa que você falou no começo desse assunto, da dor, é que aquela pessoa, às vezes, que tem poucas dores, poucas dificuldades na vida, talvez é justamente por a questão dos ombros, né? A gente só tem a carga que os ombros podem suportar, né? É justamente por isso. E assim, é importante que a gente diga isso, né? Que cada um tem o seu nível de suporte, né? De resistência, de suportar, porque não adianta às vezes a gente tentar pegar a nossa dor, as nossas experiências e tentar colocar nos ombros do outro, porque ele suporta às vezes mais, às vezes menos. E aí eu acho interessante que quando eu penso nisso, eu penso que isso é um risco muito grande pra gente, que é onde fica o alerta, né? Cada um tem a sua medida de suportar. Só que às vezes a gente pode ser que a gente está se julgando pouco resistente e na verdade a gente está querendo se conservar demais. A gente está querendo o conforto. Então é um risco que a gente tem que tomar o maior cuidado. E da mesma forma também, às vezes a gente acha que a gente suporta muito e quer trabalhar desenfreadamente, quer suportar as dores de todo mundo. E a gente não suporta. Então a gente tem que saber, por isso a importância do conhece-te a ti mesmo. Porque aí a gente sabe a medida exata. Quando você se conhece, você testa os seus limites. Eu vou abraçar mais dores, não dores, vou abraçar mais trabalho, vou abraçar mais pessoas.
Eu vou buscar, vou de encontro às dificuldades, aos obstáculos, ao trabalho. E aí, esse é o meu limite. Opa, peraí, deixa eu dar uma freada porque eu já não estou saudável. E de outra forma, peraí, será que eu não estou me acomodando demais? Deixa eu sacudir aqui a poeira. Né? Sacudir o vosso jugo. Não é isso que Jesus dizia? Então é justamente isso. É você sacudir, mas também saber os seus limites. E respeitar os limites e as dores, os limites das outras pessoas, né? Porque senão, às vezes, a gente coloca como excessos e falta e fica esse contrabalanço, né? Achei que você já ia encerrar, ué. Podia, ué. Essa é a sua função. Pois é. Mas antes de encerrar, só lembrar o que o Denis nos falava muitas vezes, comparando o espírito evoluído, um espírito, vamos dizer assim, puro, superior, talvez, com uma obra de arte, uma estátua. A gente às vezes vê uma obra acabada, não imagina que ela começou com um mármore bruto e que foi necessário muitas marteladas ali até chegar naquela condição, naquele ponto. E aí ele compara com o espírito superior, que também, quando a gente o observa, a gente não imagina quantas marteladas, né, ali, qual o trabalho, o tempo levou, a dor foi importante na transformação, na criação daquele espírito exuberante. Então que a gente saiba aceitar, né, como o Tarso disse muito bem, fugir nunca foi, não é e jamais será a solução. Então fugir dos problemas não adianta. Que a gente tenha a resignação, né, a aceitação, a coragem, muitas vezes mantida pela esperança de dias melhores, né, que nós citamos vários aqui hoje, né, que esses nomes possam nos inspirar na nossa jornada, mas a gente possa olhar para o lado também e ver que talvez eu estou tão distante do Marte. Se a gente olhar para o lado, vai ver que tem pessoas na nossa família, talvez, nossos círculos de amizade, que passam por dificuldade, que passam por uma doença difícil, como o câncer e outras mais, e apesar da dor, apesar de tudo, mantêm-se resignadas, firmes, né, aceitando aquilo que enfrentam. Então que a gente possa, né, nos inspirar nisso e saber que da mesma forma, quem sabe a gente possa um dia inspirar outros através das nossas dificuldades, dos nossos testemunhos, né? Então é isso, a gente agradece a todos que estão aqui conosco, né, os internautas que acompanham as nossas redes sociais. Não esquece de ajudar a compartilhar esse estudo, a se inscrever em nossos canais, enfim, as várias formas que você tem de nos auxiliar divulgando e incentivando este projeto. Até o próximo, então, estudo da vida e obra de Leon Denis.